Tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Como eu costumo dizer, né? Prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal da EBD Adelvi com toda a propriedade, e o meu canal também, né? O canal Pastor J. Silva. Bom, esses canais aqui, eles estão veiculados ao crescimento, à edificação e, é claro, ao desenvolvimento através da palavra e dos ensinamentos com toda a propriedade dos nossos queridos e perfumados irmãos que nos acompanham aqui, nossos lindos e perfumados também professores e professoras com toda a propriedade. Pois é, essa é a visão tanto do canal EBD Adelvi quanto do meu canal pessoal, ok? E se quiserem conhecer mais um canal, temos aí o canal oficial da Adelvi. Esse daí dispensa comentários, mas de qualquer forma sejam muito bem-vindos ao nosso canal EBD Adelvi. Este que vos fala, como já disse, Pastor José Francisco ou J. Silva, se sentindo extremamente honrado. Hoje eu trago para vocês a lição de número 5. A mesma traz para a gente aí um título bastante interessante. Pois é, não vou dizer sugestivo, mas interessante. Por quê? Vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Pois é, esse é o título da lição, ou o tema, né? Se vocês preferirem, fiquem à vontade. Mas antes da gente começar aqui a tecer pautas, comentários sobre o assunto e deixá-los aqui bastante, né, em condições de serem usados pelos nossos professores e professoras, pois é, meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois aos meus amigos, líderes aí à frente da nossa EBD Adelvi, nossa irmã Deise Siciliano, nosso amigo pastor Ricardo, as secretárias que estão aí lado a lado dessa dupla fenomenal, pois é, nossa irmã Célia Ferreira e nossa irmã Luciana Salles, pessoas maravilhosas, fenomenais, com toda a propriedade. Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês e também, claro, nosso pastor presidente, pastor José Carlos, muito obrigado. Pois é, nosso pastor presidente, pastor José Carlos, tem aí acreditado e depositado confiança não só a mim, mas a esse grupo com toda a propriedade. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe sua vida. Pois é, a vocês lindos e perfumados professores e professoras que nos acompanham aqui e que têm, claro, essa pauta como importância de nos acompanhar. Pois é, este que vos fala se sente extremamente honrado por estar voltando sempre aqui, trazendo pautas, aplicações, juntamente com esse time de professores que me ladeiam aqui nas gravações. É um prazer extraordinário da nossa parte estar compartilhando com vocês e, é claro, formando aqui um alinhamento para que haja uma coesão na hora de distribuírem com toda a propriedade as informações que nós estamos passando aqui para ajudar aí na compreensão das lições bíblicas com toda a propriedade. Claro, não posso deixar também de agradecer a vocês que nos acompanham aqui, vocês já sabem, né? Pois é, o que eu vou falar, já sabe sim. Costumo dizer, claro, que a companhia de vocês me fortalece, mas quem é que fortalece o canal? Pois é, o seu like. Então, por favor, pega esse dedo abençoado, não vai doer não, pode ter certeza. É só deixar um like que a casa agradece, o YouTube agradece, nós agradecemos. E é claro, com toda a propriedade, se você ainda não é inscrito e está perdendo tempo, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Bom, em termos de gratidão, como já disse, grato a Deus, grato também pela minha família, pois é, porque se não fosse a minha família, com certeza eu também não estaria aqui. Mas eu quero louvar a Deus porque nós estamos dentro de um trimestre com toda a propriedade que traz para a gente aí uma pauta importantíssima. Pois é, deixa eu relembrar para vocês, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E diga-se de passagem, tá? O autor coloca aquela complementação, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pois é,
Nossa primeira lição, então, foi uma coisa extraordinária por conta disso aqui. As lições até agora, todas elas foram fantásticas, porque forçam a gente a entender de forma mais clara esse novo sistema. Pois é, e esse novo sistema é um desafio gigantesco para a igreja. Mas isso aqui não acaba com a nossa fé, pelo contrário, pelo contrário. Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos olhar para cima, pois próximo, com certeza, a nossa redenção está. Então, queridos, fica comigo aqui até o final, chama a família, senta no sofá, prepara aquela pipoquinha e vamos para mais uma lição. Vem comigo. O texto áureo ele está aqui pautado no Evangelho segundo, escreve São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 31, e diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Olha que coisa linda, né? E porás o nome de Jesus. Bom, esse versículo aqui, claro, está acoplado também à nossa leitura bíblica em classe. E por sua vez, percebe-se que é uma mensagem trazida por Gabriel e veiculada a Maria com toda a propriedade. Sim, Maria, aquela que foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador. Pois é, a verdade prática do autor diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Bom, o título da nossa lição fala sobre dessacralização. Isso me permite uma pergunta: o que é dessacralização? Ao perceber aqui a verdade prática, percebe-se que o autor coloca dizendo que a concepção de Jesus sacraliza. O que é isso? Torna sagrado. Então, automaticamente, dessacralizar significa se opor-se, abolir, eliminar o sagrado. Pois é, vamos lá, continuando aqui então com toda a propriedade, se bem que essa verdade prática chama a nossa atenção até pela questão da morte infantil ultrauterina. Por quê? Isso aqui é uma pauta sobre o aborto e aqueles que defendem a morte, né, das crianças ainda em fase de embrião ou mesmo feto, né, deixando claro que isso é morte e, de acordo com a Bíblia, está inserido no mandamento. A gente vai falar isso dentro da lição com muita propriedade. Vamos para a nossa leitura diária. A nossa leitura diária, como todo mundo já sabe, traz aquelas 6 descrições que o autor coloca para a gente. Essas que o autor trouxe para a gente dentro dessa lição me chamaram a atenção. A primeira delas, ele fala que Deus ele é o autor supremo, tá? E fonte originária da vida. Quando ele usa Gênesis 2:7, isso aqui me chamou a atenção, porque o versículo ele é muito clássico ao dizer: e formou o Senhor Deus do pó da terra, olha só, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba, e formou o Senhor Deus o homem, e fez Deus, o Senhor, o homem. Se quiser, a gente pode até utilizar, e criou Deus, o Senhor, o homem. Pois é, isso aqui, com toda a propriedade, baseia, né, essa descrição de que o Senhor ele é o autor e fonte originária da vida. Bom, a segunda ele coloca aí: as escrituras valorizam a vida desde a concepção. Essa daqui também é extraordinária, porque quando a gente percebe dentro da leitura colocada por ele aqui do Salmo 139, versículos 13 a 16, tá? Versículos 13 a 16, a gente percebe que a canção do salmista ela é muito expressiva, muito significativa. Nós colocamos até uma pauta aí, né? Ver se essa realidade da canção expressiva do salmista, descrevendo como Deus o fizera de forma magnífica. Pois é, na descrição bíblica com toda a propriedade, separamos algumas partes aqui, porque não dá para a gente colocar todos os versículos, porque senão a gente vai ficar preso. Então, de forma bem sucinta, o salmista diz que Deus, de forma assombrosa e maravilhosa, né,
fez ele. Ele declara dizendo, ele diz de forma assombrosa e maravilhosa, fui feito. Só para ratificar aqui, né? Outra coisa que a gente percebe, feito no oculto. Bom, quando ele entra dentro dessa questão, claro que surgiu uma interrogação, o que seria esse oculto? Só que aí você volta para o versículo 13 e você percebe que o oculto que ele está se referindo é o ventre materno de sua mãe. E essa expressão a gente encontra no versículo quando diz assim, quando ainda estava no ventre materno sendo formado. Pois é, então esse é o lugar oculto que ele declara que foi feito, que foi concebido, aonde ele chama de maravilhoso e assombroso a forma como foi feito. Isso é lindo demais, né? Trabalho de Deus, coisa sem comparação, para ser mais exato, né? Bom, aí a terceira ele fala sobre a gravidez. Nós colocamos aí o mistério da gravidez. E esse mistério da gravidez, ele é visto, senhoras e senhores, como algo sagrado aos olhos de Deus. Pega isso aqui, né? O mistério da gravidez é visto como algo sagrado aos olhos de Deus. Não é descrição do autor, tá? Nós colocamos aí pela misericórdia de Deus. Porque a descrição do autor vai falar sobre a gravidez miraculosa da Virgem Maria e da estéril Isabel. Essa sim é a declaração dele. Em cima disso nós colocamos aí então esse mistério da gravidez, tá, como algo sagrado. Afinal de contas, foi o próprio Deus, tá, quem estabeleceu essa regra para as mulheres. Pois é, então, partindo deste princípio com toda a propriedade, é visto, tá, esse ato miraculoso com toda a propriedade como algo maravilhoso. Mas hoje uma pergunta, pastor, o que é miraculoso? Veja bem, miraculoso é nada mais, nada menos que milagroso ou milagre simplesmente. A palavra está relacionada a milagre. Pois é, o que a gente vê em Maria foi um milagre, porque ela está sendo projetada para ser mãe do Salvador da humanidade sem ter se relacionado com homem algum. E no caso da estéril Isabel, nós temos dois agravantes. Primeiro, ela é estéril. Segundo, era ela velha. Pois é, então percebe-se aqui com toda a propriedade, tá, atos milagrosos, tá, concedidos pelo próprio Deus a essas duas mulheres com toda a propriedade. Pegou? Bom, partindo daí então ele vai para a terceira descrição, quarta descrição, onde ele fala sobre a nutrição e o respeito pelo corpo humano. Pois é, Deus só não cria, né? Ele cria e ainda estabelece o cuidado que o ser humano deve ter com o corpo. Tá? Deus também coloca com toda a propriedade, e o autor traz para a gente em forma de descrição, esse princípio sagrado com toda a propriedade, com toda a propriedade, quando ele diz o princípio da sacralidade. O princípio da sacralidade é nada mais, nada menos que o princípio sagrado. A concepção é um princípio sagrado, segundo a luz da Bíblia, segundo descrição do próprio Deus. Lindo demais. Vimos isso aí no Salmo 139, com toda a propriedade, ok? E para essa daqui ele coloca o Salmo 36, versículos 9, e depois o 90, versículo 2. Você fica à vontade para cavar mais informação, caso você queira, tá? Essa leitura diária eu fiz um comentário sobre ela e eu vou disponibilizá-la no canal EBD Adelve abaixo, né, quando ela for veiculada ao canal com toda a propriedade, para você dar uma observada, dar uma estudada. Se quiser usar, você fica à vontade, tá bom? E aí, fechando a última descrição, o autor traz para a gente Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, onde o mesmo descreve com toda a propriedade. Eu não digo o autor, mas Jeremias, né? Descreve com toda a propriedade. O autor diz aqui, Jeremias assevera, que a vida começa na fecundação. Lindo demais isso aqui. Diga com toda a propriedade, é ou não é uma lição maravilhosa?
Somente essa leitura aqui já mexeu com a gente. Pois é, mas aí a gente sai da leitura bíblica, da leitura diária e vai para dentro da nossa leitura bíblica em classe. Estou querendo chegar nela, né? Deu para perceber, né? Pois é, quando a gente chega dentro da nossa leitura bíblica em classe, pautando aqui no Evangelho segundo escreve São Lucas, capítulo 1, versículos de número 26 a 33, depois pula aí para o 39 a 43, temos uma leitura um pouquinho extensa, mas devido a isso eu tomei aqui a liberdade de colocar uma pautazinha do lado bem sucinta, né? Revelando qual é o segredo dessa leitura aqui, tá? O momento clássico dessa leitura é o nascimento de Jesus notificado por Gabriel, o mensageiro de Deus, a jovem moça judia Maria. Pois é, coisa extraordinária isso aqui. Bom, quando Gabriel notifica a Maria sobre esse ato sublime e espantoso, a mesma, com toda a propriedade, vai ficar um pouco perplexa. Essa perplexidade vai gerar em seu coração algumas perguntas, talvez dúvida. Por quê? Como é que pode uma coisa dessa se eu não conheço varão nenhum? Tá? E com toda a propriedade, Gabriel continua falando com Maria, mesmo diante das perguntas delas, só que agora ele vai colocar uma evidência, né? Dizendo que a virtude do Altíssimo a cobriria e ela geraria esse filho, esse fruto. Depois ele fala sobre Isabel. Tá? A questão de falar sobre Isabel, tá? A estéril, que já estava grávida 6 meses, tá? E percebe-se então que ao falar sobre Isabel grávida, com toda a propriedade, eu imagino Maria pensando, ela era velha, estéril, como é que está grávida? Bom, isso vai levar Maria ao encontro de Isabel, quando ambas se encontram com toda a propriedade e se abraçam. O texto, a contextualização prova que, quando se abraçaram, a criança moveu-se no ventre de Isabel e a mesma foi cheia do Espírito Santo. Assim termina essa leitura e essa deixa bem sucinta. Se quiserem usar, fiquem à vontade. Falou? Bom, e aí a gente sai e vai para dentro do nosso plano de aula. Bom, o nosso plano de aula, tá? O autor, na sua introdução, traz para a gente uma declaração dizendo que esta lição é de suma importância. Por que ela é de suma importância, pastor? As pautas apresentadas com toda a propriedade, tá? Não prioriza a vida como de fato se deveria. Sim, ele traz para a gente, dizendo que as pautas que são apresentadas, tá? As quais já mencionamos até o presente momento, nenhuma delas valorizam a vida como deveria de fato ser valorizada, tá? E para corroborar com essa declaração, eu trouxe aqui, tá, a palavra dessacralização do nosso título. E o que é dessacralizar, pastor? É simplesmente, de forma mais clara, entenda isso, a abolição do sagrado. Pois é, dessacralizar é a abolição do sagrado. Eu até já falei, né? Mas a gente traz aqui, tá, para autenticar o assunto, para deixá-lo mais firme, com toda a propriedade para vocês usarem, ok? Pois bem, ele ainda traz dentro da sua pauta introdutória, tá, os conceitos pós-modernistas, tá, dizendo que esses conceitos banalizam a vida com a questão do aborto. Pois é, os que defendem a morte, tá, no ventre quando ainda são meros fetos. Dentro da lição o autor vai um pouquinho mais além, vai colocar desde o período embrionário até o feto com toda a propriedade. Isso é assustador. Meu Deus, de pessoas que banalizam a concepção. Vimos, né, na leitura diária, pautas importantíssimas onde Deus valoriza a concepção, onde a vida começa. Pois é, e aqui
temos conceitos que o autor já apresenta para a gente que menospreza a vida humana desde o ventre materno. Pois é, e como se não bastasse apoiar a morte desde o período embrionário ao feto com toda a propriedade, existem aqueles que apoiam ainda a eutanásia. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Além de apoiarem a eutanásia, apoiam também o suicídio. Por incrível que pareça, essas realidades tornam a vida humana cada vez mais descartável. Mas, senhoras e senhores, esta não é a visão bíblica. Não, nunca será. A visão bíblica, já vimos antecipadamente, de forma muito prévia, que ela valoriza a concepção, ela valoriza o ventre materno. Pois é, e quando Deus quer operar, Ele opera até onde não parece que não vai acontecer nada. Por exemplo, temos 2 casos atípicos na Bíblia, aliás, temos mais do que isso, né? Mas um caso atípico é o caso de Sara. Deus concebeu a ela o direito de ser mãe em sua velhice. E como se não bastasse, estamos diante de uma Isabel, também já em seu estado avançado de idade, velha com toda a propriedade, gerando aquele que seria arauto do Senhor Jesus Cristo com toda a propriedade. Vem comigo, não desiste não vai embora. A lição está apenas começando. Ok? Bom, queridos, aí a gente fala aqui sobre os objetivos. Eu vou ser muito prático aqui dentro dessa questão dos objetivos, porque o primeiro a gente entende que o autor coloca aqui, claro, com toda a propriedade, refletir. Refletir sobre o quê? Sobre a divina concepção. Quando fala sobre a divina concepção, entende-se que ele está falando do nascimento de Jesus com toda a propriedade, ok? Ele ainda coloca dizendo, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Ou seja, a concepção de Jesus Cristo é algo sagrado, é algo extraordinário, e isso aqui valoriza cada vez mais, né, a capacidade da procriação com toda a evidência. Pois bem, a segunda é identificar os traços da cultura da morte, pois é, os traços da cultura da morte. Falamos aqui até sobre eutanásia, falamos aqui sobre suicídio, falamos sobre abortistas, tudo de forma muito sucinta, muito prévia, claro. Até porque o assunto ainda vai ser tratado de forma mais coesa dentro do arcabouço da nossa lição. Ok? A terceira diz aí, compreender a sacralidade. Ok? Obviamente já entenderam o que significa sacralidade. Tá? Mas a gente vai continuar falando ainda sobre essa questão da sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Maravilha, né? Isso é extraordinário. Bom, e aí a gente finaliza aqui o pacote, tá? E entra literalmente dentro da introdução da nossa lição. E dentro da introdução da lição, senhoras e senhores, a gente vai se deparar com algumas pautas importantes. Claro, todas elas vão formar aqui com mais evidência o assunto a ser tratado. Tá? Eu coloquei ali, importante frisar que o autor começa a sua pauta dizendo: Deus é o autor supremo da vida. Falamos sobre isso na leitura diária. Sim, Deus é o autor supremo da vida. Como é que eu entendo isso? Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, ele diz com toda a propriedade em sua palavra: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No 27, declara-se com toda a evidência que Deus criou macho e fêmea. Pega isso aqui, importante. Tá? Mas para embasar isso aqui com mais evidência, o autor coloca o capítulo 2, versículo de número 7. E o que diz? E formou Deus o Senhor o homem do pó da terra. Lindo demais. Aí ele continua dizendo: é por isso que as Escrituras
valoriza a concepção. Meu Deus do céu! É por isso que as Escrituras valorizam a concepção desde o ventre materno. Lindo demais, ok? Bom, isso aqui, tá? Toda ideologia que tem objetivo, toda ideologia, todo pensamento ideológico, toda paranoia ideológica, vamos ser mais claro, né? Toda difusão, com toda a evidência paranoica, ideológica, só pode ser assim, não é possível, tá? Que visa, ou que objetiva, como diz o autor, alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade da Bíblia. Pois é, essa é a intenção. Essa é a intenção dessas ideologias que não conseguem entender que Deus é o autor supremo da vida. Esse pensamento tosco são daqueles que não entendem que as Escrituras, né, valoriza a concepção do ventre materno. Porque esses elementos com seus pensamentos ideológicos visam, claro, com toda a propriedade, alterar o conceito bíblico. E tentando alterar o conceito bíblico, como diz o autor, visa desqualificar a autoridade bíblica. Mas não vai conseguir não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pois é, vamos lá. Sim. E com isso, tais sistemas fazem, olha só, apologia a um pensamento cultural. Olha só. Essas ideologias malucas, o autor traz para a gente que fazem parte, tá, de um sistema. E esse sistema, acoplado a eles, faz com que esses elementos venham fazer apologia, isto é, venham defender de fato e de direito, tá, pensamentos que defendam a morte infantil ainda no útero. Olha que coisa, né? Vimos também isso aqui, citamos até já na nossa leitura diária, com toda a propriedade, sobre os abortistas, né? Sobre essas pessoas que defendem a morte ainda no útero. Pois é, seja de um feto ou seja na fase embrionária, com toda a propriedade. Isso é loucura, né? Pois é. E quem é que, dentre esses pensadores que nós temos por aí, né? Pois é, temos uma galera aí. Quem é que mais luta, né, freneticamente contra isso? Temos uma militância, né, de mulheres que apoiam isso aqui de forma assustadora. Elas são detentoras da frase muito comum, né? Meu corpo, minhas regras. Pois é. Bom, não preciso nem citar quem são, você já sabe quem eu estou falando. Bom, isso acaba sendo cunhado também, cunhado, embasado também por uma ideia progressista. Olha só, falamos sobre o progressismo na semana passada. E aqui o autor traz na sua introdução dizendo que isso também pode ser embasado dentro de uma ideia progressista, que reivindica ao ser humano autonomia sobre a vida. Sim, meu corpo, minhas regras. Eu decido o que eu faço com o meu corpo. Só que a gente vai ver dentro da lição que essa decisão, eu faço o que quiser com o meu corpo, leva o ser humano para um caminho tosco de adversidades mil, lembrando que todas elas acabam sendo pecaminosas diante do Senhor e diante da palavra. E a gente volta até a dizer que o salário do pecado é a morte. Pois é, eu sei que muita gente não gosta nem que a gente fale do pecado que ele pratica, tá? É claro, vai querer se opor, isso aqui é independe, né? Não gosta, mas a gente tem que falar. Ou seja, a Bíblia diz que a gente tem que alertar. Essa é a verdade, ok? Ouçam quem quiser ouvir, se não quiserem, não tem problema. Serão réus, serão julgados, cada um segundo a sua obra. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, esse pensamento progressista, com toda a propriedade, traz aí essa base, tá? Em que o ser humano reivindica sua autonomia sobre a vida. É mais ou menos assim. Eu não quero papo com Deus, eu não quero saber de Deus, Deus para mim não existe, tá? Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de cristianismo. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quero e pronto, acabou, tá certo. Ah, não, ué. Quem disse para você que você está errado? Fica à vontade, eu sempre falo isso.
Fica à vontade, a vida é sua. Você faz com ela o que você quiser. Ok? Tranquilo. Mas eu tenho o papel e a obrigação de alertar. Bom, deixa eu continuar aqui. Aí eu coloquei aí, né? Essas tais escolas acabam com toda propriedade, o que, pastor? Afrontando a soberania de Deus. Ah, Jesus. Botei uma observação para a gente fechar a introdução do autor. Nesta lição ele diz: estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Faz parte aqui da primeira pauta do primeiro objetivo. Pois é, a apologia ideológica da cultura da morte, segunda, tá? E o conceito da sacralidade da vida no útero materno, terceiro objetivo. Então, percebe-se aqui que essa última apresentação do autor traz para a gente os 3 objetivos da lição novamente. Pois é, então fica comigo só mais um pouquinho. Estamos chegando agora no tópico da nossa lição. Você aguenta ficar mais um pouquinho? Então vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, senhoras e senhores, traz para a gente aí a concepção de Cristo. Pastor, a concepção de Cristo? Pois é. No primeiro ponto aqui de abordagem, o anúncio do nascimento. Veja como ele começa essa pauta aqui. Uma virgem comprometida em casar-se com José, cujo nome era Maria. Pois é, uma virgem comprometida em casar-se com José, cujo nome era Maria. Essa mesma Maria vai receber a visita do anjo, mensageiro de Deus, cujo nome é Gabriel. Coisa linda demais. Aonde que isto acontece? Na cidade de Nazaré. Bom, o autor vai colocar uma explicação sobre Nazaré logo após alguns assuntos já tratados. Aí eu tomei a liberdade de pegar a pauta dele, colocar aqui em cima, ligar juntinho, porque aí a gente já dá continuidade à questão de Nazaré. Quando ele diz que ela recebeu a visita do anjo Gabriel em Nazaré, nós colocamos aí no Evangelho a menção da cidade de Nazaré, conforme o autor diz pra gente, é profética. Ele até coloca aí a base bíblica, né? Que é o versículo 26 da leitura bíblica em classe. Pois é, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Está na pauta do autor, tá? Versículos 26 e 27 da leitura bíblica em classe. Pois bem, senhoras e senhores, ou do contexto, né, da leitura bíblica, fica melhor. Tá bom assim? Bom, depois disso aqui eu coloquei, obviamente, 2 observações e tomei a liberdade de criar alguns subpontos também aqui dentro dessa pauta do autor. Tá? A primeira observação que eu coloco aqui para deixar esse assunto mais plausível, né, e compreensível para os nossos mestres, tá? Uma virgem comprometida. Aparece logo lá em cima, né? Eu trouxe para cá de novo. Uma virgem comprometida, sim, uma virgem comprometida. O evangelista Lucas, senhoras e senhores, ele busca enfatizar com toda a propriedade a virgindade da donzela em seu relato biográfico. Sim, ele faz isso. Essa é a primeira observação. A segunda, a descendência de José é citada. E da onde ela vem? Da casa de Davi. Isso também é alcunhado ao relato biográfico. Pois é, de Lucas, com toda a propriedade. Temos base bíblica? Lucas 1, 27, parte B, caso você queira comprovar. É sempre bom, né? Pois é, bom, sim, essa, olha só, informação, diz o autor da lição, essa informação, tá? Integra, ou integram, como diz ele, as profecias messiânicas e
tornam fidedigno o relato bíblico. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus, essas informações, tá, integram as profecias e tornam fidedigno, fiel ao extremo, para ser mais exato, o relato bíblico. Lindo demais. Que é isso? Bom, o subponto que eu criei aqui, do ponto de número 1, colocamos aí: o encontro de Maria com o ser angelical. Pois é, é um encontro simplesmente fantástico. Pois é. Bom, o ser angelical que faz revelação a Maria, o autor coloca pra gente, o ser angelical lhe faz uma revelação. Que revelação é essa que ele faz, pastor? Está escrito aí, tá? Dá uma lida lá em Lucas 31, perdão. Lucas 1:31. Pois é, e o que está escrito lá? Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pô-lhe-ás o nome de Jesus, que por acaso é o versículo textual da nossa lição. Pois é, aí eu coloquei uma outra observação agora dentro desse subponto que eu acabei de criar, né? Diante do inusitado anúncio, olha só, observação, pegando a pauta do autor agora, diante do inusitado anúncio, do inesperado anúncio, pois é, Maria indaga, questiona, pergunta, para ser mais exato, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Lembrando que a palavra não conheço o varão, né, dentro do conceito bíblico, tá, faz alusão a uma relação literalmente sexual entre um homem e uma mulher. Tá? Então, como pode ser isso se eu não conheço o varão, se eu não tenho relações sexuais, se eu não fiz isso? Como que pode? Como pode? Pois é, uma interrogação na cabeça de Maria. Mas, independente disso, essa moça aqui vai demonstrar fé. Mas veja bem, continuando, a pergunta dela, tá, deixa com toda a propriedade escapulir que ela estava perplexa. Sim, ela ficou espantada, perplexa. Como se daria, volto a repetir, como se daria essa concepção sem a participação de um homem e, mais ainda, o autor nos ajuda, sendo ela virgem? A pergunta dela é importante. Não é uma pergunta simplesmente por fazer. O versículo é claro. Como vai ser isso se eu não conheço o varão? Simples assim. Pois é. E aí a gente sai e entra aqui dentro do ponto de número 2. Pois é. O ponto de número 2, a miraculosa concepção. Vou criar subpontos também, com certeza. Mas o autor coloca aqui para a gente dentro da sua pauta, a gente precisa observar isso com muita calma, lembrando que o termo miraculoso, volto a falar sobre miraculoso de novo, né? É referência literalmente a milagres. Sim, fechou o pacote. Tá? A expressão miraculoso, que é usado na leitura diária em relação à Virgem Maria e a estéril Isabel, é justamente isso. O que, pastor? Milagroso, ou simplesmente, como disse já, milagre. Sim, o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção, tá? Gabriel faz questão de explicar para Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Como seria isso? O autor traz para a gente a descrição bíblica. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Essa é a declaração de Gabriel para Maria. Quando ela diz, como será isso se não conheço o varão? Gabriel responde, descerá sobre ti
o Espírito Santo, meu Deus do céu. E ele continua aí, mas o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lindo demais. Pelo amor de Deus, isso é lindo, Jesus. Bom, eu criei aí então um subponto, vamos lá. Meu Deus do céu. Antes, no subponto, antes vamos entender por que esta notícia foi assustadora. Vimos que Maria ficou perplexa, se indagando. Mesmo se indagando, a resposta já foi dada. Mas por que essa notícia foi assustadora? Sim, Maria, diz o autor da lição, não pediu prova da mensagem. Não pediu sinal algum. Meu Deus do céu. Verdade, você lê, você vê que ela não pediu sinal, ela não pediu prova, ela só teve uma dúvida normal do ser humano. Como vai ser isso? Se eu não conheço o homem, que história é essa? Se eu não tive nenhuma relação, contato físico, sexual com ninguém, me explica isso aí. Sim, é normal dela. Só que ela não pede prova, ela não pede sinal, e mesmo não pedindo, Gabriel faz questão de dar prova. Gabriel é extraordinário, pelo amor de Deus. Porém, como se tratava de algo impossível, Gabriel notifica a ela sobre a gravidez de Isabel. Veja, ela não pediu prova, ela não pediu sinal, mas como disse, Gabriel se antecipa e vai anunciar para ela sobre a gravidez da sua prima Isabel. Agora você imagina a cabeça de Maria pensando, Isabel, velha, estéril, nunca teve filho até hoje, grávida. E o que é mais assustador é que quando ele fala daquela que era estéril, anuncia que ela já estava grávida, tá? Já há 6 meses. Então quando Maria recebe a notícia de que vai ser mãe do Messias, que vai ser mãe do Messias, Isabel já estava grávida há 6 meses. Que isso, gente? Isso é milagre ou não é? Meu Deus do céu. Então, o autor até diz assim, o autor, né, pegamos aqui, declara que foi para incentivar a fé da jovem que ele fez essa declaração. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Olha a declaração de Gabriel, gente. Tua prima concebeu um filho na sua velhice. Eu já até citei aqui, né, o caso atípico de Sara e agora o caso atípico de Isabel. Diferente dos casos de mulheres estéreis que aparecem dentro da Bíblia, essas duas estavam em estado avançado de idade. Sara até declara que já havia cessado o costume das mulheres. Jamais se imaginava. Será que Isabel também não? Mas Gabriel é clássico. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Está escrito. Está na Bíblia. A Bíblia é lindo. A Bíblia é extraordinária. Ah, que é isso? Pelo amor de Deus. Criei aí um segundo subponto. Pois é, no segundo subponto, coloquei aí. Temos aqui 3 fatos. Pega isso aqui, professor, professora, se liga nisso aqui. Olha só. Temos aqui 3 fatos e 2 realidades inusitadas. Vamos começar? A primeira delas, 2 gravidez impossíveis. Como assim 2 gravidez impossíveis? Ué, a gravidez de Maria sem relação sexual, caso impossível. Impossível, tá? Segunda, engravidar na velhice, outro caso impossível. Pois é, com toda a propriedade. Detalhe, tá? Essa que engravida na velhice era estéril.
impossibilitada de gerar, para ser mais exato. Pois é. A respeito dessa realidade, queridos, o anjo endossa, tá? Ao referir-se à gestação de Isabel. Olha o que o autor coloca pra gente, né? Tá? A respeito dessa realidade, Gabriel endossa, né? Ao se referir, ao citar, ao comentar, ao anunciar, para ser mais exato, tá? A gestação de Isabel. Olha o que ele vai dizer. É este o 6º mês, como eu já disse, é o 6º mês para aquela que era chamada... Não, isso é lindo. Que isso? Olha que coisa linda esse texto. Para aquela que era chamada estéril. Meu Deus. Perceba que ele disse, né? Concebeu na sua velhice. Agora ele está dizendo para aquela que era chamada estéril. Isso é lindo demais. É um milagre atrás do outro, é um sobrenatural atrás do outro. Então, quando eu disse aqui sobre duas realidades, pois é, deixa eu voltar aqui só para confirmar, para não falar besteira. Temos aqui 3 fatos e 2 realidades, ok? Então, estamos ainda dentro dessa apresentação aqui. Bom, continuando aqui. Só caso você queira confirmar, tá Lucas lá, 1:36, parte B, tá bom? Ao finalizar a mensagem, perceba isso aqui, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Eu estou trazendo aqui as falas de Gabriel. Maria não pediu sinal, não pediu prova, e Gabriel vai dizer para ela, com toda a propriedade, que o Senhor haveria de vir sobre ela, a sombra do Senhor viria sobre ela, a virtude do Senhor viria sobre ela. Ok? Depois fala de Isabel, velhice, estéril. E agora, diante de Maria, Gabriel, que está conversando com ela, vai dizer para ela o seguinte, uma última coisa que merece nossa atenção. Porque para Deus nada é impossível. Perceba que a fala de Gabriel aqui, nas apresentações, são clássicas, né? Mostrar o milagre da concepção na vida de Maria, o milagre da concepção na vida de Isabel, tá? Velha e estéril, e já estava com 6 meses de gravidez quando anuncia para Maria que ela seria mãe do Messias, tá? E para autenticar mais ainda a mensagem, ele diz para Maria que nada é impossível para Deus. Tudo é possível quando se trata de Deus. Pelo amor de Cristo, gente, isso é extraordinário. Veja bem, as 3 realidades, senhoras e senhores, estão carregadas de impossibilidade. Só para você ter noção do que eu estou colocando aqui para vocês, tá? As 3 realidades estão carregadas de impossibilidade. Porém, para que Maria realmente não tivesse qualquer resquício de dúvidas, Gabriel citou o caso de Isabel, como já vimos, já foi citado, já foi dito. Pois é, no tocante à notícia, Maria logo após vai ao encontro de Isabel. Bom, se foi lá para confirmar, não sei, a Bíblia não diz. Mas a notícia com certeza alegrou o coração de Maria também, porque afinal de contas sua prima era velha e era estéril. E eu acredito que Maria não vai duvidar aqui do que o anjo Gabriel está dizendo para ela, em hipótese alguma. Ok? Pois bem, vamos para o 3º ponto então. No 3º ponto nós temos aí a bênção do nascimento. Colocamos logo de início aqui, né, corroborando com o assunto do autor, importante. Importante o quê? Na pauta do autor ele diz que a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Sim, isso aqui é verdade, é verídico, é concreto, tá? Deus deu à mulher o direito, tá, de ser aqui genitora. E quando Deus dá o direito à mulher de ser mãe, Deus faz um milagre extraordinário. Imagina, tá? A ciência como não é, né? Nós temos aqui
O autor fala sobre o gameta masculino encontrando com o feminino. Para ser mais exato, nós temos aí o sêmen, né, masculino entrando aqui em trabalho, pois é, indo ao encontro do útero. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Então nós temos aqui sêmen e útero, tá? Para formar um ser vivo. Isso é uma ciência extraordinária, coisa sublime de Deus. Isso é lindo, pelo amor de Cristo, gente. Por que simples? Porque Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Sêmen, útero, encontro, ovário, né? Encontro, pelo amor de Deus, gente. Na corrida de bilhões, todos chegam. Quer dizer, uma quantidade boa chega, foram os que já morreram pelo caminho. E uma batalha frenética começa para ver quem é que vai entrar. Um entra, o restante morre. Pois é, um entra, o restante morre. E detalhe, não entram dois não, um só entrou. Se tiver que ser gêmeo lá dentro, ele se divide. Caso contrário, ele... a vitória é minha. Já sou vencedor. Ah, lindo! Que isso! Maravilha! Vamos lá. Sim, por isso o nascimento do Filho de Deus é uma recompensa divina. O nascimento de Jesus, ou seja, a concepção de Jesus Cristo, eu volto para a verdade prática, sacraliza o milagre da gestação, torna sagrado o ato da concepção. Pelo amor de Deus, aí me vem esses malucos por aí, com esses pensamentos toscos, que apoiam a morte, tá, ainda infantil, tá, no ventre materno. São doidos, só pode. Em alguns países até pode se permitir o aborto, mas não deixa de ser morte não, tá? E o autor até menciona aqui que a maioria dos teólogos, com toda a propriedade, entende o mandamento não matarás, tá, em relação à questão do aborto. Quem aborta, quem permite o aborto, quem pratica o aborto, tá, está inserido dentro do mandamento não matarás. Deixa eu continuar aqui. Porém, contudo, sem o dom da fertilidade, olha só, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Contudo, o dom da fertilidade é um dom, isso é um dom. Mas um ventre estéril, imagina Isabel estéril até a sua velhice, se deparando com o milagre da gestação. Isso é uma coisa assustadora. Tanto é, a gente vê isso até na vida de Sara também. Imagina, ela até duvida, como pode ser isso? Tem como, eu estou velho, estou avançado de idade, isso é impossível. Pois é, e quando ela está com seu rebento nos braços, a cara de Sara é só sorriso. As mulheres olham para ela, meneiam a cabeça, como é que pode? Ela é velha. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu criei aí também um subponto. Quais os objetivos, tá, desses três fatos? Que fatos? Calma, tá aqui na pauta do autor. O primeiro deles, notar a relevância, a importância, digo eu, da gestação. Primeiro, notar a importância, o autor chama de relevância, o milagre da gestação, lindo demais isso aqui. Segundo, evidenciar a sacralidade da vida no ventre da mãe, evidenciar a sacralidade, evidenciar aquilo que é sagrado, que foi concedido para ser sagrado ainda no ventre da mãe. Então a gravidez é algo sagrado, lindo demais. Terceiro, notar ainda que, segundo a descrição bíblica, ambas gravidez, tá,
são, eu coloquei entre aspas aí, foram miraculosas com toda a propriedade. A palavra miraculoso aparece de novo, tá? Tanto a de Maria quanto a de Isabel. Preciso dizer o que Gabriel disse? Preciso dizer o que o autor colocou na leitura diária? Né? A miraculosa gravidez da Virgem Maria e da estéril Isabel. Preciso dizer o que Gabriel disse, aquela que na sua velhice concebeu, pelo amor de Deus, há 6 meses, a que era estéril, já está grávida, tá? Fica sabendo tu. E detalhe, para Deus, nada é impossível, Maria. Vem comigo, crente. Temos aí mais um subponto que eu coloquei. Por que João ganha evidência neste momento tão sagrado? Por que Joãozinho ganha tanta evidência nesse momento tão sagrado? Calma aí. Quando Gabriel notifica que Maria estava grávida já há 6 meses, que Isabel estava grávida há 6 meses, o que Maria faz? Maria vai ao encontro dela. O que acontece quando elas se encontram? Pois é, o abraço das duas, Joãozinho pula, Isabel é cheia do Espírito Santo. Pois é, olha que coisa tremenda isso aqui. Já começa a ganhar evidência aqui, porque Joãozinho foi escolhido para ser o arauto, aquele que iria preparar o caminho, ou seja, preparar o caminho, o terreno para a chegada do Messias com toda a propriedade. Isso é lindo demais. É aqui que Joãozinho ganha importância. O autor assegura e a gente completa. Isabel trazia João no seu ventre com o objetivo de preparar o caminho do Senhor, como já disse. Pois é, como seria isto, pastor? Vamos lá. Notificando ao povo a sua chegada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus do céu, mas após mim vem um. Pelo amor de Deus, João está anunciando, João está pregando. E perceba que a mensagem de João era uma mensagem bastante exortativa. Raça de víboras, pelo amor de Deus. Se João fosse pregar hoje em nossas igrejas, com certeza a maioria delas fecharia a porta para João. Fecharia, porque João, permitam-me dizer, não tinha papas na língua. Não tinha não. Esse negócio de deixa eu pregar porque o pastor disse que eu não posso pregar isso, Joãozinho passava por cima de tudo. Porque o mais importante não é a satisfação humana, o mais importante é a vontade de Deus. Pois é, o mais importante é eu saber o que Deus quer falar e não o que eu quero falar. O que eu quero falar entra em segundo plano, porque em primeiro plano está a vontade de Deus. É por isso que você que é pregador, que não tem papas na língua, que é um instrumento de Deus, que é um vaso na mão do Senhor, por que não te chamam? Porque você fala a verdade. Continua falando a verdade, continua pregando com ousadia, continua sendo esse canal. Deixa Deus te usar, pelo amor de Jesus Cristo. Não calhe a sua boca, tá? Porque Jesus disse com toda a propriedade, se você se calar, as pedras irão clamar. Então fala o que o Senhor quer que você fale. Ok? Deixa Deus te usar. Vem comigo. Preciso nem continuar. Pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Fica com a pauta para vocês. No segundo tópico da lição, a cultura da morte. Vamos lá. No primeiro ponto de apresentação, o projeto ideológico. Meu Deus do céu. Eu vou tentar ser sucinto aqui nessa primeira apresentação, embora ela esteja bastante grande. Inclusive, por conta disso, eu criei também alguns subpontos aqui dentro. Tá? Mas eu vou tentar deixar bastante sucinto o assunto para vocês. Bom, o projeto ideológico, ele começa a sua pauta falando sobre a cultura da morte. Tá? E essa cultura da morte, segundo ele, é um conjunto, veja bem, de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Pois é. Nós vimos isso aqui até em lições anteriores, né? Na semana passada, por exemplo, falando sobre aqueles que queriam desmistificar a Bíblia, separar o mito daquilo que é sagrado. Pois é, vemos aqui pensadores, cada um com uma ideia maluca, né?
tirando a autoridade da Bíblia e querendo tratar o ser humano apenas com os cunhos naturais. Pois é, a gente viu isso. E isso aqui entra dentro dessa questão. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Claro que quando a gente fala aqui da cultura da morte, são aqueles que apoiam tanto a eutanásia como, olha só, o suicídio, tá? A questão do aborto, que é a morte do feto, seja ele ainda embrião ou em fase fetal, com toda a propriedade. Ou seja, isso aqui é muito importante a gente observar. Então, essa cultura que apoia isso aqui visa desqualificar com toda a propriedade, não só a autoridade da Bíblia, mas violar o que escrito está na Bíblia, uma vez que a Bíblia valoriza o ato da concepção. Pois bem, quais são as pautas aqui desse projeto? Legalizar o aborto. Segundo, apoiar de forma assustadora a eutanásia. Pastor, o que é eutanásia? Vamos lá, de forma bem sucinta. Eutanásia é nada mais, nada menos, tá? A possibilidade de conceder a um indivíduo que está em estado terminal, sofrendo uma morte, ou seja, tranquila e indolor, sem dor. Pois é, só que mesmo uma pessoa em seu estado terminal, tá, eu não tenho o direito de tirar a vida dela, porque quem dá a vida é Deus e só Ele pode tirar. Tá? Eu não posso antecipar a morte de uma pessoa, mas a eutanásia faz isso, ok? Os abortistas fazem isso, vão dar conta, pode ter certeza. Bom, a apologia ao suicídio. Existe, né, uma prática assustadora de elementos que apoiam o suicídio. São pessoas que dão fim às suas próprias vidas, cortando, eliminando praticamente o direito de continuar vivendo. Bom, alguns fatos realmente podem levar uma pessoa ao suicídio, tá? Mas nós, como cristãos, com toda a propriedade, não estamos proibidos, sim, estamos proibidos, não devemos apoiar em hipótese alguma a cultura do suicídio, não, jamais, porque o que se suicida não vai para o céu. Deus condena essa prática, ok? A quarta, o controle da natalidade. Bom, existe já em alguns países, né, que trabalham com o controle da natalidade. Nasceu homem, deixa, a gente vai usar. Nasceu mulher, vende, mata, sei lá, transforma em escrava. Pois é, isso é controle de natalidade. Bom, esse controle de natalidade é praticado por uma série de outras coisas, como por exemplo, a mulher quando toma pílula, o homem quando faz a vasectomia, tudo isso entra dentro dessa questão do controle da natalidade. Pois bem, mas o que me assusta é que durante o período governamental dos 7 anos de tribulação, tá, isso aqui vai ser totalmente natural, até porque também vai entrar dentro desse período, tá, um casal novo, um casal que já está por aí, quer dizer, uma família nova, uma família que a gente já está vendo por aí, tá? Mas tudo isso entra dentro dessa questão do controle da natalidade. Fique mais à vontade para cavar mais, eu sei que você tem muito mais informações, eu estou sendo sucinto apenas para abrir aqui o caminho, o leque, para você cavar as informações. Falou? Bom, essa pauta aqui, nós temos aqui outras questões que poderiam e podem de fato ser abordadas, como por exemplo, o autor diz que tudo isso aqui faz parte de uma estratégia, tá, cultural, intelectual e política. Política envolvida nisso? Claro que está. Claro que está. Cultural, claro que está. A nossa cultura está sendo violentada por usos e costumes, por comportamentos, por adversidades, por loucuras, por insanidades que você não entende mais esses seres humanos, gente. Pelo amor de Deus. Todo dia surge uma pessoa dizendo o que é, eu sou isso, aquilo, outro. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Parece que o mundo da fantasia está entrando na realidade e as pessoas estão encarando fantasia como se fosse cultura. É uma coisa de doido, louco isso. Bom, de fato, segundo o autor da lição, senhoras e senhores, a gente percebe que isto aqui faz parte, segundo ele diz aqui, de uma agenda de desconstrução
da sacralidade da vida. O que nós acabamos de ver aqui? Legalização do aborto, né? Eutanásia, apologia ao suicídio, controle de natalidade, entrando dentro de uma estratégia política, cultural, e intelectual. Tudo isso é o quê? É cunho de uma agenda, de um pensamento que visa desconstruir a veracidade da Bíblia, que visa eliminar a pregação com toda a propriedade. Que isso, gente? O autor diz que isso é perigoso para a cultura cristã. Por quê? Veja bem, porque tem cristão entrando dentro dessa onda. E ele traz para a gente aqui até um assunto, quando fala do perigo para a cultura cristã, ele diz que essas questões estimulam uma palavrinha aqui que ele usou para a gente, eugenia. Eu fui buscar, né? Vamos lá, o que é eugenia? Olha só, eugenia é o caso, ou nesse caso, tá? É onde é possível você escolher as características do ser ainda no ventre. Olha só, a fim de que essa escolha sua possa gerar a esse futuro, né, que está sendo projetado pela eugenia lá dentro, uma vida melhor. Bom, com essa técnica, pode-se evitar frutos indesejados no ventre, ok? Então, tudo que a gente viu aqui é mais ou menos assim. Eu entro dentro dessa questão da eugenia. Se eu tiver que gerar um filho, no caso de uma mulher, né? Tiver que gerar um filho, eu vou gerar dessa forma. E eu vou escolher as características dele. Pelo amor de Deus. Bom, gente, até parece ser bom. Quem é que não gostaria de escolher aqui as características do seu filho? Bom, mas, independente de escolher como vai querer ou não, o conceito da vida é Deus que dá. Ok? Deus ainda vai ter participação ativa nisso aqui. E se Deus não quiser dar? Não adianta eugenia, não adianta técnica, não adianta nada. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser rico, não adianta nada. Só se fizer um robô. Aí tudo bem. Bom, queridos, eu não vou nem mais entrar dentro dessa questão. Nós temos ainda aí mais uma pauta que eu coloquei. Mas como estamos tratando de um projeto ideológico, aí essa questão aqui, quando a gente chega dentro, está dentro da pauta do autor, tá? Quando a gente fala sobre essa questão do projeto ideológico aqui, eu até coloquei assim, o que parece bom pode ser perigoso. Porque dentro desse conceito de vida nova, o ser humano se torna um ser descartável. E quando o ser humano se torna descartável, mais uma vez a gente vê que estão desvalorizando tanto o útero materno como a concepção bíblica com toda a propriedade. Por quê? Porque o ser humano se tornou um ser descartável. Voltando para a eugenia, eu entendo o seguinte: a eugenia me dá capacidade, ou dá capacidade principalmente à mulher que vai gerar, tá? O direito de escolher as características e a forma de seu filho. Isso vai evitar que haja fruto indesejado. Por exemplo, o que seria um fruto indesejado? Uma criança com defeito, uma criança com problemas, uma criança que vai nascer com dificuldades. Isso pode ser eliminado. E essa cultura da morte apoia essa pessoa a abortar, a impedir a continuação da vida, tanto desse feto, tá, que ainda está dentro do ventre da sua mãe. Agora entenda uma coisa. Quando é que é possível, tá, se abortar num caso como esse? Eu entendo que somente em caso da morte da genitora, né, o feto que está lá dentro, se você puder salvá-lo, então nesse caso é permitido o aborto. Outro caso que é permitido o aborto é quando o feto morre lá dentro, ou seja, quando a criança morre no ventre da mãe. Nesse caso, não é só permitido, como é preciso fazer, porque a criança morta lá dentro pode acabar ocasionando a morte também da genitora. Então é preciso tirar. Então, nesses dois casos aqui, é permitido o aborto. Agora, a criança estando saudável, viva lá dentro do ventre da mãe, é morte. E morte, segundo o mandamento, é não matarás. Deus vai pedir conta. Pegou? Pois bem, a gente parte aí para o número 2, o direito sobre o corpo.
Bom, aqui dentro dessa pauta, a gente volta a falar sobre aquela frase célebre, o slogan, como diz o autor, meu corpo, minhas regras. Bom, essa fala é utilizada com toda a propriedade em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, tá? Bem como para a escolha da vida ou da morte. Nessa percepção, os direitos à prostituição, tá aí na lição, tá? Ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros casos que até já foram citados, tá bom? Então, direito sobre o corpo, infelizmente, está inserido dentro dessa cultura pós-moderna, tá? Insiste que o direito do ser humano que é direito do ser humano exercer a autonomia sobre o próprio corpo. Olha que coisa, essa cultura pós-moderna insiste em dizer que é direito do ser humano ter o controle do seu próprio corpo. Slogan, meu corpo, minhas regras. Falou? Vamos lá. Eu coloquei até um subponto aí. O que a Bíblia diz sobre essa questão que foi apresentada agora, pastor? Bom, nesse quesito, as Escrituras, senhoras e senhores, assegura com toda a propriedade que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Pronto. Vou respeitar aqui, pelo amor de Deus. Tá? Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu próprio corpo, que é o que a gente está vendo aí. Pelo amor de Deus. Gente, é cada coisa assustadora. O sangue de Jesus tem poder. Pois a vida só tem sentido, olha só, quando está sob o domínio de Cristo. Bom, eu sei que muita gente discorda disso aqui, né? Principalmente os racionalistas discordam disso aqui. Talvez os adeptos da teologia liberalista discordem disso aqui. Não, o corpo é meu. Pelo amor de Deus, eu vivo bem, não preciso de Jesus Cristo. Veja bem, quando você entende que Jesus Cristo é importante na sua vida e que você precisa dele, com toda a propriedade você passa a viver melhor. Você passa a valorizar coisas que antes para você era banal. Era natural, fazia parte. Você passa a valorizar a vida quando Jesus entra na sua vida com toda a propriedade. Isso é muito importante. Vamos lá. Terceiro, a prática do aborto. O que é aborto? Aborto é a interrupção do nascimento, senhoras e senhores, por meio da morte, como eu já falei aqui, do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar, impedir, literalmente, a gestação do ser vivo. O que é o aborto? É cortar o direito de quem está lá dentro, sendo gerado, de viver. Meu Deus do céu. Vamos lá. O autor traz até aí um termo latino, né? Gestatione, que é uma questão que se refere ao tempo, tá? Dentro da vida uterina, em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Fechou o pacote, tá? Bom, foi aqui que eu já antecipei o assunto, né? Abortar só é necessário em caso da morte da genitora, ok? Nesse caso, sim, é possível abortar se puder salvar a criança. É possível também e permitido abortar se a criança estiver morta dentro do ventre materno. Fechou o pacote, preciso nem continuar. Porque se for abortar uma pessoa viva lá dentro, um feto ou um embrião, o autor até fecha essa última pauta aqui falando que os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento assim: quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Não matarás. Ok? Aquele que deu a vida é quem tem direito de tirá-la. Deus, ninguém mais. Tá bom? Terceiro tópico da lição. Chegando aqui então no terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico, vem comigo. A sacralidade da vida. Ponto de número 1. A vida é inviolável. Número 2.
o começo da vida. Número 3, a posição cristã. Bom, essas pautas estão bem pequenas, então obviamente serão sucintas. A vida é inviolável. Por que a vida é inviolável? Porque o autor começa a sua pauta dizendo que a vida humana é sagrada. Sim, a vida é sagrada. Por que a vida é sagrada? Porque foi Deus quem criou. Não somos frutos do acaso. Não surgimos segundo o antropocentrismo aqui no centro do universo sozinhos, sem que ninguém tenha feito a gente, criado, enfim, como eles dizem por aí. Tá, não somos frutos também da evolução símia. Não somos. Não. Somos frutos de um ato criativo, tá? Feito pelas próprias mãos de Deus, tá? Pelo amor de Deus. E isso aqui apenas corrobora e autentica quem é o autor da vida, Deus. Pronto. Nossa vida tem origem em Deus. Tá bom assim? Bom, nessa perspectiva, o princípio da sacralidade. O que é o princípio da sacralidade? Daquilo que é sagrado? Pois é, assegurar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a sacralidade visa assegurar a dignidade do ser humano, tá? E a inviolabilidade do direito à vida. Ninguém tem o direito de violar a vida de ninguém, nem que seja um embrião ou seja um feto ainda no ventre materno. Não tem o direito de violar, tá? De arrancar, de tirar, de impedir que essa pessoa... Ah, pastor, mas foi gerado num ato de estupro, então isso me dá o direito de abortar. Quem disse para você que dá? Me desculpa, mas eu não posso concordar com você, porque mesmo que tenha sido de uma forma insana que foi gerado, quem foi gerado não tem culpa, tem direito à vida. Pelo amor de Deus, Jesus. Isso é tenso demais. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. O direito à vida. Até essa criança que foi gerada de forma insana tem direito à vida, pelo amor de Deus, gente. Ai. Que isso, pastor? Cristianismo é isso, gente. Cristianismo é isso. Pelo amor de Deus. Somente Deus tem poder sobre a vida, entenda isso. Somente Deus tem poder sobre a vida, somente Deus tem poder sobre a morte. Pelo amor de Deus. Sim, estamos vivendo dentro de uma sociedade secularizada, isso é fato, a gente entende sim. Sabemos sim que nós, eu, tu, como cristão, precisamos tomar cuidado com esse tal de relativismo. Precisamos tomar cuidado com o relativismo, pelo amor de Deus, tá? Não fazer concessões e estar alerta. Não! Calma aí, concessões. Ele disse aqui, não fazer concessões. Eu fiz aqui uma apresentação onde que é permitido, né? Se é visto como uma concessão, essa aqui é válida. Porque, veja bem, a mãe morreu. Dá para salvar o feto. Tu vai deixar ele morrer? Então tem que abortar. A criança morreu no ventre da mãe. Vai deixar ele lá dentro? Então essa daqui não tem jeito, né? Tem que livrar a mãe. Quer dizer, livrar o feto, se tiver que salvá-lo, tá? Se está morto, tem que tirar para salvar a vida da mãe. Então, nesse caso aqui, tem que ter, não tem jeito. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos para o ponto de número 2, o começo da vida. Onde começa a vida? Bom, o profeta Jeremias, com toda a propriedade, na sua última descrição alocada aqui pelo autor, capítulo 1, versículo de número 5, diz que a vida começa no momento da fecundação. Olha o que ele diz aqui. Bom, as escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirmou que a vida tem início na fecundação. Lindo demais isso aqui, né? O rei Davi, ele diz aqui, corrobora com isso. Quando no Salmo 139, pois é, ele colocou aqui o versículo 13, com toda a propriedade. O que diz o 13? É o momento em que ele fala sobre o processo que ele está sendo gerado ainda no ventre materno. Pois é, eu até coloquei na apresentação como última pauta, né? Quando eu falo sobre
ele declarando que de forma assombrosa e maravilhosa ele foi feito no oculto, quando ainda estava no ventre da sua mãe, ou no ventre materno. Pois é, o Salmo assegura essa riqueza. Meu Deus do céu! Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre materno. É o versículo 14, acabei de falar. Bom, ainda o salmista afirma que Deus vê um embrião, coisa linda isso aqui, ainda informe e o ama. Olha só, em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento. Isso é lindo, né? Coisa forte que o autor botou aqui. O salmista afirma que Deus ama, que Deus vê o embrião, tá? Ainda informe, e o ama em todos os processos. Isso é lindo demais, gente. Pelo amor de Deus, coisa extraordinária isso aqui. Bom, essa nova célula, ele diz aqui, é um ser humano e possui identidade própria. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido, lendo demais, por vontades e desejos ou caprichos humanos. Lendo isso aqui, o que se torna toda essa falácia? Caprichos, desejos, ideias, pensamentos que acabam tendo a pauta principal, que é desacralizar a vida, violar o sagrado com toda a propriedade. Pegou? Pois é. Ponto 3, a posição cristã. Bom, essa parte aqui, gente, é uma chamada à igreja. Por quê? A igreja que mantém o princípio ideológico da autoridade bíblica, a igreja que mantém o princípio ideológico não estou falando aqui de ideologias toscas, doidas e malucas. Eu estou falando do princípio biológico da autoridade bíblica. Tá? Não tem nada a ver com esquizofrenia do mundo. Tá bom? Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. A igreja, tá? Que mantém o princípio ideológico da autoridade bíblica, tá? Deve defender a dignidade humana e, mais ainda, defender, tá? Que a vida não venha a ser violada em hipótese alguma. Estamos aqui para isso, tá? Não temos o direito de interromper a vida de ninguém. Pega a visão. Bom, ensina que a vida é sagrada. Bom, a igreja deve ensinar, porque a Bíblia ensina isso para a gente. Então a gente ensina o que está na Bíblia. A vida é sagrada, ok? Em todas as etapas a vida é sagrada. Tudo bem, o ser humano acaba fazendo o que ele quer com a sua vida, mas cada um vai dar conta, ok? Pode ter certeza. Deus deu uma vida para cada um. O cuidado de Deus é que a gente saiba viver. O cuidado de Deus é que a gente observe os seus ensinamentos e aprenda literalmente o valor da vida. Quando a gente ignora os mandamentos, quando a gente ignora Deus, quando a gente quer viver do jeito que a gente acaba trazendo problemas para a gente. Pois é. E trazendo problema para a gente acaba entrando dentro dessa questão do salário do pecado. Ou seja, Deus não tem ninguém por inocente, querido. O julgamento vai começar pela casa dele. Se vai começar por nós, o que será do mundo que está lá fora fazendo o que quer? Pois é, então vamos defender a nossa pauta de fé com toda a propriedade. Por quê, pastor? Até mesmo dentro do cunho cristão nós temos aí, né, os teólogos liberalistas apregoando heresias e mentiras no nosso meio, dizendo que é normal, que é relativo, que não tem nada a ver, que está tudo certo, tá? Apoiando uma série de coisas totalmente contrárias ao conceito bíblico. Temos sim. Temos supostos pregadores por aí apoiando as heresias desse mundo, as balelas desse mundo, as falácias desse mundo, e colocam ainda em cima de púlpito e apregoam para uma quantidade de pessoas assustadora. Um monte de baboseira, um monte de abobrinha, tá? Precisamos ter muito cuidado com isso. Bom, e aí a gente fecha a lição aqui na conclusão, onde o autor coloca dizendo que a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. De fato, sim, de fato. Tá?
A gestação e a procriação é bênção de Deus. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem, tá? Certifica com toda a propriedade, tá? A sacralidade da vida intrauterina. Coisa linda, né? Isso aqui. Isso é forte demais. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito, né, inviolável de nascer. Já vimos isso, né? O autor está só colocando para a gente. A violação da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado, tá? O cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Pegou? Bom, que vocês fiquem à vontade. Eu fui sucinto dentro das apresentações. Tá? Certamente alguma coisa que eu possa ter deixado de mencionar apenas para ganhar tempo, mas o que eu acabei de colocar aqui, com certeza, se vocês usarem, a lição vai ser uma benção, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, por terem ficado aqui até o final. Acredito que a pipoca já até acabou, tá bom? Mas que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Beijo no coração. Amém?